Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí na casa de vocês, tá? Bem-vindos hoje, terça-feira, para a nossa aula de geografia, certo? Então vamos lá para as correções aí da aula passada. Então na aula passada vocês tinham atividades aí para observar os dois mapas, né? Falando das migrações internas do nosso país, tá? E daí vocês tinham que observar os dois mapas de 1960 a 1970, né? E o outro de 2000 a 2010 aí, certo? Então, as principais migrações aí de que região para que região que as pessoas se locomoviam aí. Então, a primeira pergunta dizia o seguinte: quais são os principais locais de saída e destino mostradas no mapa 1, tá? Então, no mapa 1, os principais destinos aí, a saída são dos estados da região Nordeste, Sudeste e Sul. Essas são as principais saídas. E de entrada, o destino dessas pessoas aí, eles são para as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, certo? Já no mapa 2, né? Já no mapa 2, os principais locais de saída aí são da região Nordeste, né? Que saem da região Nordeste aí e vão para os destinos nos estados do Sudeste, tá? Para a região Sudeste e outros para a região Nordeste. Então eles saem de uma região e vão e voltam aí para a região Nordeste, vão para a região Sudeste e também voltam para a região Nordeste. Então eles fazem esse movimento o tempo todo aí no mapa 2. A número 2, em sua opinião, que razões explicam esses movimentos de parte da população brasileira? O que explica esse movimento de ir e vir aí, de ir para um lugar, de ir para o outro? Então, assim, geralmente é pela busca de trabalho, tá? Melhores condições de vida, tá? Esses movimentos aí da população brasileira é exatamente isso. Geralmente é para buscar mais recursos para poder viver um pouco melhor, para ajudar a família, enfim, né? Então, esses movimentos aí são mais nessa busca mesmo, de melhores condições, de um trabalho melhor, mais bem remunerado, para poder ajudar geralmente a família e também para poder crescer um pouco mais aí, certo? A número 3, converse com um adulto em sua casa e procure saber se alguém, né, da sua família migra de um lugar para o outro aí em busca de melhores condições. Alguém tinha feito. Então, uma resposta pessoal de vocês, certo? Para a aula de hoje, vocês vão ler ali, ó. Leia uma reportagem do jornal sobre o atual movimento migratório que acontece no Nordeste para São Paulo e vice-versa, e responda as questões. Então, está tudo ali na página 158, tá? Na página 159 e na página 160, tá? Então, são essas três páginas aí que vocês vão ver. Na página 158, tem uma reportagem, tá? Mostrando aí, baianos não querem sair do bairro de São Miguel Paulista, tá? Eles não queriam sair dali, então eles migraram para esse aí. Então, São Miguel Paulista é na zona leste de São Paulo. Ninguém chama a praça Padre Alexio Monteiro Mafra pelo nome, para se referir ao local. Se diz Praça do Farol. Farol? Farol. O apelido do lugar é uma indicação de como a presença de imigrantes nordestinos e seus descendentes é fluente na região. Então, vai contando aí um pouquinho da migração dos nordestinos para São Paulo, tá? Então, vocês vão ler aí a reportagem. Logo abaixo tem a pergunta A, tá? De acordo com o texto, todos os imigrantes que deixaram o Nordeste para vir para São Paulo têm o mesmo objetivo? Explique, tá? Lendo a reportagem, vocês vão entender. Letra B. Por que a população do bairro de São Miguel Paulista nomeou a praça local de Praça do Farol? Tá? Por que eles fizeram isso? Letra C. Dos exemplos citados no texto,
O que explica a escolha do local do destino dos migrantes? Tá? O que explica tudo isso aí? E logo abaixo vocês continuam lendo. De modo geral, o que motiva a migração do Brasil é a busca por melhores condições de vida e de trabalho. Isso a gente já viu na aula passada também, tá? O desenvolvimento de algumas cidades, estados ou regiões atrai desempregos ou pessoas cujas qualidade de vida é inadequada em outras localidades. Também no Brasil, muitos programas do governo incentivam a ocupação de regiões consideradas estratégicas e que eram pouco povoadas. Áreas de atração, áreas de repulsão. Então aí vocês vão ver o texto falando um pouco disso, dessa ocupação do Brasil aí, e que também tem incentivos do governo, às vezes para ir para locais que são menos povoados também. Seguindo, vocês têm uma tabela, tá? Uma tabela de observação aí. Brasil, população urbana e população rural por região. Então vocês têm lá o Brasil, total de população urbana e total de população rural. Daí na região sudeste, na região centro-oeste, na região sul, na região nordeste e na região sudoeste. A quantidade de pessoas que tem na área urbana e tem na área rural, de cada região aí. E logo abaixo dessa tabela, na página 160, vocês têm lá 3 atividades, tá? Em qual região brasileira o percentual de população urbana é mais elevado? Então, vocês vão ver os números aí e ver em qual região isso acontece. Letra B. Em que região do Brasil o percentual de população rural é mais elevado? Então, no um, na urbana e no outro, na rural, tá? Qual deles? É só observar ali o mapa e ver que números que são maiores, que são, né, nessas duas aí. Letra C. Em qual região brasileira há menos pessoas considerando a população urbana e rural? Se somar as duas, qual das regiões tem menos população aí, tá? Se somar a rural e a urbana, qual das regiões aí tem menos população? Vocês vão fazer uma conta aí para ver qual das regiões aí tem menos população então, certo? Então as atividades de hoje de geografia são exatamente essas aí. Na página 158, ler a reportagem. Na página, daí responder as 3 questões que estão ali. Na página 159 tem mais um pouquinho de uma reportagem ali também, mostrando dessa extração de pessoas, né? O deslocamento interno da população, tem características importantes no processo de urbanização, tá? Brasileiro. Desde meados da década de 1960 isso acontece, tá? A maior parte das pessoas vive nas cidades. Em 2010, esse índice chegou a marcar aproximadamente 84% de pessoas que vivem nas cidades. Então, para vocês terem uma ideia aí do que vai acontecer. E depois vocês têm a observação da tabela e responder as questões da página 160 então, certo? Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida é só chamar a professora lá. Beijo bem grande e fiquem bem.